Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. João 12, 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina, em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos da ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão um sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da passagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Deus nosso Pai, Jesus Mestre Maior, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar aqui estudando os seus ensinamentos. Esteja sempre conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem-vindos ao GEL. Hoje nós teremos a palestra do professor Gilson com o tema amorosidade. Espero que vocês curtam e possam, mais uma vez, entender a doutrina tão amada que é a doutrina espírita. Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo a nossa palestra. Hoje nós vamos ler e comentar uma página do livro Psicologia do Evangelho, de Adenauer Novaes. Adenauer Novaes é de Salvador, é psicólogo clínico e diretor do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles. Ele ministra cursos de psicologia analítica e trabalha com atendimento clínico individual. Sua formação é junguiana. Publicou vários livros, dentre eles Sonhos, Mensagens da Alma, que trata do tema numa abordagem psicológica e espírita. Então, aqui neste livro, nós temos, no item 10, uma referência à amorosidade. Diz ele aqui: bem-aventurados que são misericordiosos, aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Então, desde cedo, logo na adolescência, ao entrar em contato com o Espiritismo, diz o autor, vi que a reencarnação não deveria ser encarada como um mecanismo punitivo da evolução, mas uma forma educativa de fazer o espírito evoluir. Vi também, diante do testemunho de várias entidades, que as expiações não ocorrem na mesma medida das atitudes equivocadas do passado. Elas se dão de forma mais amena que a atitude anterior. A chamada lei de causa e efeito da física clássica funciona de forma diferente para o espírito, quando o amor entra em cena. O motivo é a misericórdia divina. Os misericordiosos são aqueles bem-aventurados
por estarem seguindo uma lei de Deus, a lei do amor. Então, como isso funciona do ponto de vista psicológico? Muitos acham que, por terem cometido equívocos, erros, crimes, pecados, e nós sabemos que isso faz parte da condição humana, porque, se olharmos a história da humanidade, é uma história muito violenta, de crimes, de morte, de raptos, de sequestros, de saques, né? E todos nós ficamos sujeitos a isso, porque numa linha de abordagem histórica, como a história das mentalidades, isso fazia parte da mentalidade da época. Como agora, quando nós vemos alguém na rua, uma população de rua, daqui a 100, 200 anos, nós vamos pensar, mas como esses espíritas, essas pessoas, viam os outros caídos na rua e não faziam nada, as autoridades não faziam nada? Isso em função da mentalidade da época, da falta de vontade política e das condições nem sempre favoráveis de se fazer alguma coisa, mas é nosso dever fazer sempre para modificar a vida dessas pessoas que sofrem. Porque a nossa ação, a nossa interferência vai desmanchar um processo. De repente, essas pessoas estão passando por esse sofrimento até o momento da nossa interferência. Então, é importante que a gente sempre haja, que a gente procure modificar as condições de vida e de sofrimento das pessoas e da sociedade. E como isso funciona de modo do ponto de vista psicológico? A misericórdia e a amorosidade, pois permite ao espírito vivenciar de forma recompensadora a lei do amor, é uma lei. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. E aí nós abrimos uma reflexão, porque nesses momentos em que estamos vivendo essa pandemia, que é um momento de recolhimento, não só o recolhimento em nossas casas, mas o recolhimento em nossa casa anterior, onde nossas dúvidas, nossas ansiedades, nossos demônios, nossos medos, em que, quando vivíamos uma vida normal, participando do trabalho, do estudo, da sociedade, isso era amenizada de forma esclarecedora. E hoje nós encontramos realmente essas situações íntimas com nós mesmos, sem termos como fugir ou escapar ou amenizar através do contato social, através dos estudos, dos trabalhos fora de casa. Então, é muito importante que nós também façamos essa reflexão interna sobre a automisericórdia, o auto-amor, porque a nossa gênese espiritual é a gênese divina, na medida em que nós somos criados pela nossa divindade, pelo nosso self, por Deus, por qualquer forma que você possa ter da divindade, do sagrado, seja através da responsabilidade social, através da preservação e conservação da natureza, através das relações familiares, através de um mundo, da luta por um mundo melhor, sem preconceitos. Nós estamos vivendo uma época em que não tem mais condições de se viver em toxicidade. As relações sociais, familiares,
culturais baseadas no hétero, homo, centradas, brancas, europeias, judaico-cristãs, elas são amplamente questionadas a partir desses momentos de reflexão que não só nós, os espíritas, estamos vivendo, mas toda a sociedade e todos os segmentos culturais. Nós vemos que essa visão binária entre homem e mulher, como se os gêneros fossem apenas dois e não tivessem as variáveis naturais, porque biologicamente nós somos formados de homens e de mulheres, e nós temos uma memória nos nossos registros acásticos e perispirituais, em que essas janelas afloram de acordo com as circunstâncias e com os reencontros encarnatórios que temos na nossa existência. Então, esta vivência que nós estamos tendo, com exemplos de formação de famílias das mais variadas naturezas, com mais de um pai, com mais de uma mãe, com famílias, às vezes, parecendo estranhas ou fora do padrão normal, é porque nós estamos sofrendo uma doença chamada normatização. E é necessário que nós resgatemos não essa normatização que é fruto de um tempo e de um espaço cultural, político e social, mas que voltemos à nossa natureza humana, que é a raiz de nossa existência. Então, é um momento em que são derrubados todos os preconceitos de ordem religiosa, de ordem de gênero, de ordem familiar, de ordem moral. Não sabemos o que é moral, o que é imoral, e é necessário que respeitemos como nós gostamos de ser respeitados em todas as condições de vidas que nós temos, não é? Então, a misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. E nesse momento estamos todos nós um pouco desajustados e um pouco assustados, porque o mundo parou e nós vimos como a natureza se regenera rapidamente, apesar da ação destruidora do homem. E é necessário que nós repensemos, que nós renovemos as nossas atitudes em função de tudo o que está acontecendo. Então, esse estado inibe a ação, esse estado de reflexão que nós estamos vivendo, inibe a ação de ataques psíquicos externos, atraídos pelos nossos desequilíbrios internos, né? Então, é a nossa proteção às obsessões comuns a todos que se encontram encarnados. As obsessões são agressões psíquicas decorrentes da existência de complexos do inconsciente.
de toda a complexidade que todos nós temos. Todos nós temos alguma obsessão. Como não temos nem sempre obsessões de encarnados ou desencarnados, nós temos às vezes as auto-obsessões, que são as compulsões que nós temos a respeito de trabalho, de dinheiro, de poder, de sexo, de uma visão adoecida do amor, que se chama ódio, que se chama egoísmo. Então é necessário que aprendamos, que nos eduquemos e nos auto-eduquemos para esse amor florescendo onde quer que sejamos plantados. E o amor, a amorosidade, ela é uma lição para a eternidade. É urgente, mas não é apressada, porque é processual. E não é em uma encarnação que nós vamos encerrar esse processo, porque esse processo ele é eterno, porque a evolução nos desafia sempre e o progresso não para. E o amor se aprende, só que é uma lição para a eternidade. Então a misericórdia, o amor de Deus, quando acionado pelo indivíduo, permite a manifestação do nosso self, que é a nossa herança genética, a nossa gênese espiritual, sagrada, divina, na verdade, em que nós temos uma origem sagrada, uma origem divina, pois foi Deus que nos criou. E uma coisa importante é que o Espírito, em sua plenitude, ele absorve, aprende, e nós fazemos isso todas as noites, quando nos desprendemos e partimos para as nossas bases espirituais, quando revemos a nossa pauta encarnatória e muitas vezes ressignificamos o nosso olhar, porque aquela situação que às vezes trazemos aquela herança de culpa, ela foi adquirida num passado onde as circunstâncias eram diferentes, a cultura era diferente, e o nosso olhar, a nossa absorção do sentido da vida também era diferente. Então, é necessário ressignificarmos o tempo e o espaço em que estamos vivendo e as circunstâncias, e também ressignificarmos o nosso olhar atual. E essa visão, essa reprogramação da nossa pauta encarnatória, quando fazemos com a ajuda dos nossos mentores espirituais, quando nos desprendemos todas as noites através do sono, vai para o nosso inconsciente. Porque, na verdade, não é o ego que nos conduz, é toda a nossa bagagem inconsciente. E o ego é muito importante como forma de nos fornecer códigos de condutas culturais e sociais no tempo e no espaço em que estamos vivendo nesse momento, nas nossas relações consanguíneas, familiares e afins, relações de trabalho e relações com a nossa vida íntima. Então, isto, o nosso inconsciente, aflora para o ego. E aí, nós temos, então, a oportunidade maravilhosa de exercitarmos o nosso livre-arbítrio
de forma consensual e consciencial. Então, perceber-se que as disposições psicológicas alcançadas pela prática da mensagem sagrada que o Espírito nos fornece para o subconsciente e para o consciente, colocam o indivíduo em condições de manifestar as qualidades já alicerçadas em sua bagagem espiritual, evitando as influências dos núcleos e dos arquétipos oriundos de situações em que estamos vivendo nas nossas relações com o mundo. É preciso desfazer as inimizades internas, não só as inimizades externas, mas é necessário refazermos as nossas, restaurarmos, ressignificarmos, transformarmos as nossas inimizades internas em amizades internas. É necessário nós fazermos amizades com a nossa dor, com os nossos conflitos, com as nossas dúvidas e com as nossas culpas, porque, na verdade, a culpa, ela não é saudável, ela não é natural, ela é fruto de uma patologia introjetada em nós, pelas religiões, pelas culturas, pelos preconceitos, pelas desinformações, pelas deturpações da verdade. Então, é importante nós ressignificarmos, e aqui, como eu disse no início do texto, nós, quando cometemos algum equívoco, pecado vem de pecus, que significa equívoco. Nós, pela lei de causa e efeito, nós não vamos restaurar, nós não vamos queimar esse karma da mesma forma que o produzimos, mas sim, já agora, com a misericórdia divina, com o amor, através das oportunidades que o nosso Criador nos oferece. O grande adversário que temos está sempre conosco, mora e dorme constantemente em nós. Ele se apresenta como as nossas culpas, nossos complexos, nossas sombras. E as sombras nem sempre são ruins. Sombras são aquilo que nós achamos errado, criminoso, feio, horrível. Mas elas nem sempre são negativas, porque elas são o nosso sistema de alerta quando elas afloram para o nosso consciente. São nossas projeções negativas, como o grande ser desconhecido que ainda somos. E já bem antes de Cristo, Sócrates nos falava para nós nos conhecermos a nós mesmos. O inimigo mora dentro de nós, embora tememos em acreditar que são aqueles que se interpõem em nosso caminho contrariando-nos, né? E viver significa aprender a viver nos contrariando e nos sentindo contrariados. Quer dizer, o contrário daquilo que nós queremos. Para que o processo de justiça seja feito, é necessário a defesa e a acusação, o contraditório. E o contrário é exatamente esse desafio que a vida nos apresenta. Às vezes nós vemos alguém
dizendo assim, ele é muito bom, mas não pode ser contrariado. Ora, que imaturidade. Viver é ser contrariado. Nós temos que agradecer quando somos contrariados, porque é um desafio. Um atleta sempre põe um obstáculo maior para ele crescer, para ele vencer aqui. E o contraditório da vida, o ser contrariado, é que faz com que apareça as vitórias, né? Os inimigos externos que nós encontramos geralmente nos servem para sinalizar aqueles pontos obscuros em nós e dificilmente percebidos fora por nós. É necessário que alguém nos diga, é necessário que tenhamos as pessoas contrárias a nós. E geralmente apontamos para os outros os erros que existem em nós e que nós não percebemos. Quando nós vemos um erro, suposto erro, em alguém, esse erro não está no outro, é do nosso olhar. Todo homofóbico é um invejoso, porque ele não consegue vivenciar uma outra dimensão do amor que está dentro dele pelas heranças encarnatórias que teve, pela sua própria formação biológica do masculino e do feminino, e pelos reencontros. Vinícius de Moraes diz uma coisa muito importante. Amigos nós não conhecemos, amigos nós reconhecemos. Então, muitas das vezes, nós temos uma vida chamada normal, natural, tranquila, e de repente nós conhecemos alguém que nos remete a uma memória de uma existência feliz, amorosa, amiga, fraterna, íntima e até sexual. Só que agora os tempos são outros. É necessário ressignificar. Você é outra pessoa. A vida te colocou em outro cenário, diferente daquele que sua memória evoca, não é? E o que é necessário fazer? A primeira coisa é confessar-se a si mesmo. Daí a necessidade do autoconhecimento e do conheça-te a si mesmo, como disse Sócrates. Confessar-se a si mesmo é admitir suas próprias imperfeições e dificuldades internas. É vasculhar a própria vida, suas emoções, seus pensamentos, seus atos, identificando seus próprios equívocos. Na verdade, não existe erro, não existe culpa, existe equívoco. E nós vamos continuar nos equivocando eternamente, porque a evolução é uma estrada eterna a nos desafiar e a fazer com que cometamos equívocos. É admitir o seu lado negativo. O lado negativo é muito importante. A luz acende e existe o polo positivo e o polo negativo. Então, o polo negativo, como contraditório dentro de nós, é aquele desafio que nos leva à luz. É admitir seus limites, nossas incapacidades. É reconhecermos nossas imperfeições, sem projetá-las nos outros. Que
quando nós projetamos nos outros, é exatamente, nós estamos fazendo uma projeção nossa, é o nosso olhar, não é? Embora se deva ter uma boa imagem de si mesmo, não se deve ter uma imagem distanciada do que se é. A imagem real, a qual contém aspectos considerados negativos, não deve, porém, prevalecer sobre a imagem positiva, porque nós temos uma gênese sagrada, divina, no céu. Não deve prevalecer sobre a imagem positiva, bem como sobre o que se pretende ter de si mesmo. É necessário essa imagem positiva. É não negar a si mesmo, assumindo totalmente a responsabilidade quando se cometer alguns erros e alguns equívocos. Então, meus amigos, é muito importante, nesse momento de recolhimento, de pandemia, onde somos levados a várias reflexões, onde nós recificamos as nossas relações conjugais. O casamento, por exemplo, não é uma coisa só. Nós começamos a casar quando conhecemos alguém, passamos por um período de namoro, de noivado, temos os filhos vão para a idade escolar. Cada etapa dessa é um casamento novo. E quando nós chegamos a décadas desse casamento, nós passamos por vários casamentos. E quando a pessoa se separa da outra pessoa, de repente o casamento com aquela pessoa era certo, só até aquela ali. Nós temos, às vezes, que resgatar outros casamentos de outras épocas. Mas é necessário também que nós reflitamos sobre a importância de requalificarmos as nossas relações, inclusive nas nossas relações íntimas no casamento. A segunda fase, que seria confessar-se, a primeira confessar-se a si mesmo, a segunda confessar-se ao próximo, dividir com alguém o peso da culpa, relatando os atos equivocados cometidos e que ainda estejam nos atormentando a consciência. Muitas vezes o equívoco cometido não é tão grave como o parecido. Por isso é necessário termos amigos, conhecidos, quando necessário, irmos a um analista, um psicólogo ou um psiquiatra. E Freud descobriu uma coisa muito importante. Ele não sabia como tratar as pessoas. Era necessário que as pessoas falassem, só falar. Na medida em que o inconsciente aflora para o ego, para o consciente, as próprias pessoas encontram soluções na medida em que o orientador dá os toques de ressignificação de conflitos, de complexos, de traumas, de culpas. Porque o momento presente é outro tempo, é outro espaço, são outras pessoas. E é necessário ir lá atrás para olhar aquelas pessoas, aquelas situações com o olhar de agora. É necessário ressignificar o olhar e nós diluirmos
a importância desses bloqueios, desses carimbos, desses nós, desses fechamentos, para que alcancemos a liberdade plena e a retomar os caminhos da nossa evolução, da nossa amorosidade, da nossa auto-amorosidade, do nosso auto-amor como parâmetro, como referência, como olhares, projetando-se, não negativamente, na vida e no nosso próximo, mas projetando a irmandade, a amorosidade que existe em nós e que existe também no outro. Nós não teremos bastante coisa a falar, mas falaremos proximamente, porque é necessário que esses encontros sejam no máximo 15, 20 minutos. Porque às vezes nós somos veículos, nós somos carteiros, somos mensageiros. Só semeamos aquilo que os outros já fizeram. E aquilo que nós falamos aqui é necessário que todos nós refletamos. E quando nós falamos, é o inconsciente que fala para a gente também. O primeiro endereço, quando nós falamos essas coisas, somos nós. É o mais perto, a nossa boca e o nosso ouvido. Então, eu agradeço a generosidade e a atenção de estarem nos ouvindo até aqui. Espero que ouçam outros encontros com o GEL e até uma próxima oportunidade. Bom, meus irmãos, é o momento do nosso passe. A gente pede a todos que fiquem em estado de oração, fechem os olhos, relaxem, coloquem suas águas próximas, porque a espiritualidade irá fluidificar as águas nesse momento. Enquanto isso, a nossa irmã fará a prece de Cáritas, e é muito importante o conteúdo da prece de Cáritas, a mensagem que traz para nós. Então vamos ouvir nossa irmã Márcia. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, dai à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos ao poder, à bondade, à perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja, graças graças a Deus. Bom, meus irmãos, até a próxima. Obrigada por ter participado do nosso encontro.